Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus, né? O tema dessa semana é planejamento para o sucesso. Planejamento é uma palavra fundamental, né? Sempre foi e sempre será. Se você planeja, existe uma grande probabilidade, né, de dar certo. Mesmo planejando, pode ser que venha a dar errado. Ou se você não planeja, praticamente já vai dar errado. E não há sucesso sem planejamento. Nós podemos dizer que Deus trabalha com planejamento em todas as coisas que ele faz. Ao criar os céus e a terra, né? Ao organizar a forma da a organização da criação, como está em Gênesis, né? Todas as coisas. Por último, Deus, né, cria o homem depois de ter organizado, né, todas as coisas. Então podemos ver a organização e planejamento. Então, na nossa vida, nós passamos a vida aprendendo a planejar, aprendendo a saber como saber planejar. E uma das coisas importantes que a Bíblia nos diz sobre isso, está lá em Colossenses 3, 23, 24, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, nós temos um Senhor. E esse Senhor, nós estamos submetidos, né, aos planos e os propósitos desse Senhor, que nós estamos dizendo aqui, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E ao fazer determinadas atividades que nós somos chamados a fazer na vida, nós temos que lembrar que o Senhor é Deus, né? E que é Ele que nós temos que prestar contas. Então, quando formos fazer isso, qualquer coisa que venhamos fazer, que façamos de todo o nosso coração. Coração aqui significa empenho, vontade, forças, né? E aí tem outros versos também que explicam um pouco mais, que diz assim, Marcos 12, 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Então, é similar ao amor a Deus, implica também as coisas que nós vamos fazer. De toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Então, amar envolve também todas as nossas forças e diz que esse é o primeiro mandamento. Eclesiastes 9:10 também nos explica que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Ou seja, porque nós temos forças, nossas forças não são iguais, cada um de nós tem determinadas limitações. Então, Deus não vai cobrar de você mais daquilo que você pode fazer, mas Deus vai cobrar de ti aquilo que você pode fazer. Então, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou seja, na morte, no céu, no original fala Seol, né? Ou seja, na sepultura, para onde tu vais, não há projeto, né? Nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, uma morte, não existe essa questão, né, da alma ter participação aqui na Terra. A Bíblia explica claramente aqui que não há nada depois que você morre. Então, você tem que desenvolver suas atividades enquanto está vivo. 1 Crônicas 29:2 diz: eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata. Quem é esse que está falando aqui? Davi. Davi não construiu, mas ele fez a parte dele, deu as condições, criou as condições para seu filho Salomão executar a obra, né, da construção do templo. E diz aqui que ele guardou e com todas as forças dele preparou ouro, prata, cobre, ferro, madeira, pedras de ônix, de engaste, pedras ornamentais, pedras de diversas cores. Para quê? Para honrar a Deus. Deus o abençoou e ele honrou a Deus, destinando parte daquilo que ele recebeu de Deus para a casa de Deus. Então, da mesma forma, nós hoje somos chamados, instados a fazer isso. O que é importante em primeiro lugar? Eclesiastes 12, verso 1. Por que é importante em primeiro lugar? Aqui nos dá uma explicação. Lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade. Então, lembrar de Deus é algo importantíssimo. Antes que venham os maus dias, esses dias vêm. A gente passa por dificuldades, mesmo na juventude, mesmo na mocidade, vêm as dificuldades, vêm os problemas. E vai chegar ainda os anos das quais venham dizer, não tenho neles contentamento, que as forças nossas, nosso vigor vai diminuindo cada vez mais e a gente vai passando mais dificuldades. Então, dentro desse contexto, nós temos que entender que Mateus 6,33 nos dá um grande conselho. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque ao buscar fazer a nossa parte, o nosso melhor, Deus nos abençoa, Deus guia
as coisas para nosso bem. E isso está escrito, né, em Romanos 8, né, 28, diz que todas as coisas contribuem, ou Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Gênesis 28, 20 a 22 conta a história de Jacó, que ele fez um voto, mesmo tendo dificuldade, mesmo estando envolto, né, num problema, né, tinha se envolvido com a mentira, tinha se afastado, né, da família por causa dessa mentira, mas mesmo assim ele não desistiu de Deus e Deus também não o abandonou. E aqui ele faz um voto, diz: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por Deus. Então nós temos que escolher a Jesus, ó Deus, o Pai, como nosso Deus. Deus é aquele a quem se adora. Deus, o Pai, é o Criador, independente do que a gente acha, ele é o Criador. Agora, adorar, isso é uma decisão que nós temos que tomar. Eu já decidi que eu vou adorar a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui diz: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E ele diz, completa o voto: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então ele nem tinha nada aqui, porque ele estava fugido. Mas ele tinha fugido, mas aqui ele já tinha feito a promessa, ou seja, um voto, uma promessa a Deus. Quando Deus o abençoasse, então ele ia dar o dízimo. Então o dízimo já existia antes do povo de Israel, antes da lei ser dada, né, no Sinai, que aqui é Jacó. Já existia o dízimo. Mas como é que já existia o dízimo? O dízimo sempre existiu, porque o dízimo é a reconhecimento que você tem como Deus, como Criador. Então alguns ficam dizendo que o dízimo é somente para o povo de Israel, os judeus. Não, o dízimo é para todos, porque Deus é Criador de todos. Gênesis 29, 20 diz assim: assim serviu Jacó por 7 anos por Raquel, e estes lhes pareceram como poucos dias pelo muito que amava. Então Deus abençoa Jacó, mesmo nas dificuldades que ele teve com Labão. Ele deu esposa, né? Deu as concubinas também. Apesar que essas concubinas não era plano original de Deus, mas Deus aceitou, né, essa decisão, a escolha, né, deles, né, de se unirem. Não quer dizer que Deus, o plano original de Deus é homem e mulher, um só. Homem e uma só mulher. 1 Coríntios 12, 28 diz: e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Então nós vemos aqui que Deus é quem escolhe. Deus é quem nos coloca como primeiro, ou como segundo, ou como terceiro, ou como quarto. Não importa. O que importa é que nós temos que aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Alguns, né, como diz aqui, ele escolhe como apóstolos, outros profetas, outros doutores, outros mestres, outros que ajudam, né, as pessoas, outros governos, variedades de línguas. Então, esses dons que Deus nos dá, ainda hoje ele continua dando, é para nós nos desenvolvermos. Cada um segundo o propósito que ele tem para nós. E você possa, né, aceitar a vontade de Deus na sua vida. A bênção do trabalho vem desde o início, né, da criação. Deus trabalha, Deus cria, Deus dá a forma, né, as coisas que ele estabelece. E Gênesis 2,15 diz que antes do pecado, né, Deus, o Senhor Deus, pôs o quê? O homem, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2,15. Então, aqui não existia pecado. Aqui o Éden não estava aqui, né, perfeito, mas a atividade do trabalho, né, que é lavrar e guardar, já existia. Segundo Tessalonicenses 3, de 3 a 8 a 10, Paulo, né, explica que existia algumas pessoas, né, que não estavam querendo trabalhar, alguns achando, né, que Jesus já ia voltar e tal, por isso estavam dando desculpa, né, que não queriam, não iam trabalhar. E aqui Paulo explica, né, diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo era apóstolo, ele podia ser mantido pelas pessoas. Era a obrigação nossa de manter os pastores, os obreiros, né, na causa de Deus. Mas mesmo assim diz que ele trabalhava para não ser pesado.
não porque não tivesse uma autoridade. Ele tinha autoridade, mas para mudar em nós o mesmo exemplo, para nos imitar. E ele diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, ó, mandamento. Isto é, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É uma coisa forte, né? Um mandamento pesado, né? Mas esse mandamento é fundamental para a gente entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Nós não fomos criados, né, para estar em condições de trabalhar e não trabalhar, ficar só recebendo. Miqueias 2, de 1 a 2, fala algo que as coisas que estão ocorrendo hoje, né? Pessoas, né, seguindo ideologias, né, e muitas ideologias, né, derivadas, né, do socialismo, né, que prega, né, que as pessoas têm direito, né, sobre os bens dos outros, né? Isso aí contradiz o 10º mandamento, né, não cobiçar as coisas alheias. E aqui é falado em Miqueias 2, de 1 a 2, ó, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Ou seja, tem pessoas, né, que maquinam mal, mas que mal é esse? E eles têm poder para fazer o que eles estão querendo. E cobiçam campos, ó, cobiçam campos, roubam os campos, cobiçam casas, arrebatam-nos, assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Hoje, né, surgiu agora uma novidade, né, que é o carnaval, né, vermelho, né, as pessoas invadindo as terras dos outros, dizendo que são terras devolutas. Não interessa se a terra é devoluta ou não. A terra é de quem comprou, a terra é de quem produziu, a terra é de quem trabalhou, a terra é de quem herdou. Isso contradiz o mandamento, 10º mandamento, que a Bíblia diz: não cobiçarás, né, as coisas do próximo. Esse mandamento tem tudo a ver diretamente com o que Satanás fez, né? Lá no céu, cobiçando, né, as coisas de Deus. E aqui fala, né? Aqui vamos ler que está escrito justamente isso. Ó. Vamos ler aqui a cobiça. Temos que ter muito cuidado com a cobiça, e a cobiça hoje está espalhada com ideologias, né, que estão sendo tentando justificar as pessoas fazer o que tem que fazer. Ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E isso, meus irmãos, continua válido, é mandamento. Então, a ideologia que tem sido pregada hoje, né, tem contraposto, né, à verdade que está na Bíblia. Então, é muito complicado você ser cristão e continuar seguindo esse tipo de ideologias, né, que tem base socialista. Porque a base do socialismo é justamente cobiçar aquilo que não é seu e tomar a força. Né? Tomar a força até os direitos naturais que Deus deu às pessoas. Infelizmente. Aqui diz outra passagem, que o sábado é também uma bênção. E também, para desgozar do sábado, tem que trabalhar. Porque Êxodo 20, de 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado. O sábado significa descanso, para o santificar, ou seja, separar. 6 dias trabalhar. Você tem que trabalhar 6 dias. Né? Eu trabalho de domingo a sexta. Mesmo domingo, que é considerado um dia de descanso, eu estou trabalhando. Se você vir em casa, você vai ver que eu estou trabalhando aqui. Continuo trabalhando. Só descanso para no dia de sábado. Farás toda a tua obra, mas no 7º dia, sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Né? Porque Deus explica. Porque em 6 dias Deus também trabalhou, fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, ou seja, separou, abençoando o dia de sábado, né? Separando e santificando. Então, que Deus nos abençoe, que nós também possamos lembrar que é necessário descansar, mas também é necessário trabalhar. Aí, Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Como isso está tão atual hoje, né? Antes trabalho, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, furtar aqui no sentido de tomar e é do próximo. Ellen White explica aqui no livro
nossa alta vocação. E Adão foi dado o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não poderia ser feliz sem uma ocupação. Antes do pecado. A beleza do jardim o encantava, mas isso não era suficiente. Ele precisava de ter trabalho que chamasse ao exercício os maravilhosos órgãos do corpo. Então, nós necessitamos exercitar o corpo trabalhando. Se a felicidade tivesse consistido em não fazer nada, o homem, em seu estado de inocência, teria sido deixado sem ocupação. E não foi. Mas aquele que criou o homem sabia que seria para a sua felicidade. E assim que o criou, designou-lhe um trabalho. A promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Então, Deus estabeleceu essa ordem. Nós vamos ver aqui qual é a lei maior que existe na natureza. Daqui a pouco nós vamos ver. Então, anos de labor e filhos. Então, pessoas, né, que não vou ter filho para não ter trabalho, mas é o seguinte, diz o Espírito de Profecia, a Bíblia, que filhos fazem parte do ciclo da nossa vida. E eles, aqueles que tiverem condições, forem abençoados por Deus, devem tê-los. E a parte desse trabalho que envolve de cuidar deles, serve para a gente entender quem é Deus, como Deus cuida da gente, como Deus zela, como Deus nos protege e nos conduz. 1 Timóteo 5, verso 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, às vezes, a gente batiza, entra na igreja e deixa o pai ou mãe, né? Não, isso aí está errado. Tem que continuar cuidando do seu pai. Agora que você tem que cuidar do seu pai e sua mãe. Quando você batiza, você crê em Deus. E diz que é pior do que o infiel, quem não faz isso. Não cuida da sua família. Provérbios 14, 23 diz: e todo trabalho aproveita, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, a gente tem que trabalhar. Não ficar só falando. Tem muitos, né, que tem só planos, e nunca trabalha, nunca executa, nunca vai chegar a canto nenhum. Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Então, Deus nos deu dons, talentos, e um dia Ele vai cobrar, saber o que nós fizemos. Porque é Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo. E aqui tem outro aspecto também do trabalho e do labor, não só dos filhos, mas também da esposa. Efésios 5, 28 e 31 diz: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Né? A gente ama o nosso corpo, cuida dela dele. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém nunca odiou a sua própria carne. Então, é a nossa própria carne. Minha esposa é minha própria carne. Eu tenho que cuidar e zelar. E aqui diz: antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Então, Deus dá o exemplo, Ele sustenta a igreja. A igreja não foi destruída até hoje, não deixou de existir, porque Deus tem sustentado e mantido a igreja. Amém? Nós somos filhos da igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, quando você casa, sua esposa é uma só carne com você. Lembre-se disso. Você tem que zelar, como zelar do seu próprio corpo. Que Deus te abençoe nessa grande missão. E aqui também, parte dessa missão, os frutos dessa união, dessa uma só carne, é o quê? Os filhos. E a Bíblia diz que os filhos, né, Salmo 127, 3, são herança do Senhor. E fruto do ventre do seu galardão. Então, Deus te abençoa, né? Deus te conduz, né? Deus te dá essa bênção para você entender o que é a criação, o que é a vida, quem é Deus. Deus nos deu esse dom de partilhar a vida e de, como diz, manter a vida na terra. Então, nós temos que trabalhar de que forma? Com integridade. E o que significa ser íntegro? Vamos ver um pouco aqui. Provérbios 22, verso 1, nos diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Lindo, maravilhoso. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, o nome, um bom nome é muito mais importante. Abre mais portas do que a gente imagina. E ser estimado, né, por causa do que você é, do seu caráter, é melhor do que a riqueza e do ouro. Provérbios 11, 3 diz: a sinceridade dos íntegros os guiará.
mas a perversidade dos aleivosos destruirá. Então, aleivoso é o que não é íntegro, é a pessoa que é inconstante, né? Que muda em função das circunstâncias, sempre está tentando se aproveitar em função das circunstâncias. Tem pessoas, né, que conseguem, por um tempo, se aproveitar das circunstâncias e está sempre, né, em cargos, em postos, né, poderes, em determinadas posições, né, de poder, mas ele vai fracassar. Um dia ele vai fracassar. E aqui Provérbios 19:1 diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábio e tolo. Jó 1, verso 1 é um exemplo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro. Íntegro significa o quê? Inteiro, completo. A palavra íntegro no original tem esse sentido de completo, inteiro. Reto e temente a Deus e dizia-se do mal. Então, em ser íntegro é isso aí, ó. É ser inteiro, completo, reto, seguindo o caminho que Deus quer que nós sigamos, temer a Deus e desviar-se do mal. Por quê? Quem tem que desviar do mal? Porque nós somos pecadores. Aqui nos conta, né, Gênesis 6, de 5 a 9, que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre somente para o mal. Que época foi essa? Época de Noé. Chegou um tempo que a coisa se tornou tão ruim, mais ruim do que já é hoje. Por isso que houve o dilúvio. Se a pessoa teve época pior. Por isso que houve o dilúvio. E então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Vê a situação? E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens também, os animais grandes, os animais pequenos e as aves. Por quê? Porque estava tudo envolvido. Se o homem está sob a maldição, toda a terra está sob maldição. Envolve os animais, envolve tudo. Arrependo-me de havê-los feito. Mas a Bíblia diz o quê? Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. No original fala a palavra graça. Então a graça já existia antes do Espírito Santo vir, antes de Jesus vir na forma humana. Porque a graça existiu desde que o homem pecou. Nós não morremos instantaneamente porque Deus tem graça para conosco, graça para contigo. Amém? Nós pecamos todo dia. Por que a gente não é consumido e destruído, né, instantaneamente? Porque Deus tem graça. A graça de Deus está atuando em nossa vida, na minha vida e na sua. Eu sou consciente que Deus tem tido graça para comigo. E eu sou falho. E todos nós somos falhos. E aqui diz Deus: esta é a história da família de Noé. O que Noé era? Noé era um homem justo. Justo não significa que não peca? Não. Noé pecava, tinha falhas. Noé, depois que Noé tomou um suco de uva, né, ou vinho, né, se embebedou lá, tinha dificuldades. Mas era justo porque ele aceitava Jesus como Salvador. Ele seguia Deus. Íntegro, novamente a palavra íntegro. Íntegro é o que? Completo. Né? Inteiro. Entre o povo da sua época. Por que ele não tinha essa condição? Ele andava com Deus. Então, qual é a solução para mim e para você? Andar com Deus. Temer a Deus, desviar do mal. Eu, todo dia, estou lutando. Sempre vem as tentações e a gente busca Deus novamente para que Deus nos dê força para a gente seguir no caminho. E Deus nos dá conselhos piedosos para mim e para você. Salmos 1, 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E hoje tem muitos conselhos de ímpios. Né? Porque ímpio é o quê? Ímpio é a pessoa que peca, faz as coisas erradas e aí ele acha que está certo. Ele sabe que Deus diz que aquilo está errado e ele continua seguindo naquele caminho e ensinando os outros a desobedecer. Esse é o ímpio. Então nós não devemos seguir esses conselhos. Você pode estar até pecando, todos nós pecamos, mas a gente não pode dizer que Deus está errado. Nós somos errados. Nós é que temos que mudar. Nós é que estamos numa situação difícil. Não é Deus que está errado. Não imita a conduta dos pecadores. O que é que não imitar a conduta dos pecadores? Seguir o caminho dos pecadores. Mas nós não somos pecadores, somos. Mas nós lutamos para o que? Desviar do mal. Como Jó, como Noé. Lutamos para obedecer a Deus. Perseveramos para obedecer a Deus. Não quer dizer que nós vamos obedecer instantaneamente. Nem se assenta na roda dos zombadores. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Quem são os zombadores? São os ímpios.
Ou seja, aqueles que estão falando mal de Deus, falando mal da palavra de Deus, falando mal do que Deus deixou no escrito, nas escrituras, e nós participarmos disso, meu Deus do céu, não faça parte disso. Não se sente numa roda dessa. Não se junte com pessoas que têm esse comportamento. Ao contrário, sua satisfação está na lei de Senhor. Na nossa mente, nós sabemos que a lei de Deus é perfeita. Nessa lei, medita dia e noite. Nós temos que lutar para meditar na lei, na palavra de Deus, dia e noite. Confie, então, tá lá em Provérbios 3, de 5 a 9. Confie, então, quem? Confie no Senhor de todo o seu coração. Ó. Não se apoie em seu próprio entendimento. Eu não confio em meu entendimento de maneira alguma, não confio. Minha mente é falha. E nossa natureza, ela quer desobedecer. Então, a gente tem que confiar em Deus, não em nós mesmos. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, que é tudo que nós vamos fazer. Clamamos a Deus, estejamos em comunhão com Deus, exponhamos nossos planos nas mãos de Deus. E o que Deus faz? Ele endireita nossas veredas. Ah, quantas veredas que eu ia para o caminho errado e Deus endireitou. E endireitou como? Ele impediu de eu ir para aquela direção e fez eu ir para outra direção. E eu sei hoje, com certeza, que era Deus que estava fazendo isso para mim. No momento não achava bom, não, mas nós temos que entender que bom é Deus, nós não somos bons. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Evitar o mal, o quê? O melhor que você puder fazer, faça. Isso vai dar saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Amém? Isso aqui é dar saúde para nós. Obedecer a Deus nos dá saúde. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Isso aqui é o que desenvolveu os dízimos e as ofertas. Com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Primeiro fruto do que? Você tira primeiro para Deus. Tire logo o seu dízimo e oferta. Antes de quitar as dívidas, faça logo a sua. Tire logo o dízimo e oferta. Devolva a Deus. E aí, se a gente ficar com pouco ou quase nada, eu tenho dívidas, né, que eu não consegui pagar ainda. Mas estou lutando com Deus e sei que Deus um dia vai fazer eu vencer. E aprendi essa lição que está aqui, Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então é melhor a gente ficar com pouco. Devolve o dízimo, devolve as ofertas e ficamos com pouco e sigamos fiéis a Deus. Isso é que é o mais importante. E aqui diz, o rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então busque, clame a Deus para que Deus dê condição de arrumar um trabalho novo, uma renda extra. Eu tenho clamado a Deus para Deus me abençoar, né? Para que a gente possa, né, quitar as dívidas que a gente vem na vida. Ou seja, às vezes acontecem infortúnios, né? Tem os irmãos, né, gastou, né, todas as suas rendas envolvidas com problema de saúde. E a vida, isso acontece. A gente não faz planos, né, se endividar. Alguns se endividam, né, sem, né, porque querem se endividar. Mas aquele que não, busca a Deus, clame a Deus para Deus te abençoar. E aquele que se endividou também clame a Deus. E vamos lutar para a gente quitar as dívidas, para sair, né, dessa escravidão. Provérbios 3, 4 diz, o preguiçoso deseja e nada consegue. Os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então a gente tem que ser diligente. Vamos trabalhar, desenvolva novos métodos, né, de adquirir recursos, né, faça, né, seja fiel nas poucas coisas, né, equilibre as suas contas, né, os gastos que você tem, para que Deus te abençoe e você possa ver qual caminho você tem que trilhar, seguir. Mas aqui diz para nós o que é mais importante, ó, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Mesmo com essas dívidas, seja fiel a Deus, dê seu dízimo, dê sua oferta, mesmo com dívida. Faça isso. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Porque é isso aí. Se você não está sendo fiel no pouco, você nunca vai ser fiel a Deus no muito. E isso aí, meus irmãos, quando chegar a hora da crise final, você vai ser pego. E vai estar do lado errado, infelizmente. Meus irmãos, aqui diz, a grande lei da natureza está aqui. Educação, livro Educação, página 103, diz, todas as coisas, tanto no céu como na terra, declaram que a grande lei da vida é a lei do serviço em prol do outro. Imagine isso aqui. A grande lei da vida
É a lei do serviço em prol de outrem. O que é esse outrem aqui? O Pai infinito atende a vida de todo ser vivente. Amém? Deus mantém, né? O próprio Satanás só está existindo ainda porque Deus tem um propósito para nós entendermos o que é o mal, nós entendermos o que é o pecado. Por isso ele existe. Cristo veio à Terra como aquele que serve. Lucas 22, 27. Os anjos são espíritos ministradores para nós, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Então o anjo está te acompanhando. Ou mais de um anjo. A mesma lei do serviço está escrita sobre todas as coisas da natureza. Aí a coisa expande e vem aqui para a ciência. Todas as coisas da natureza estão sob a lei de quê? Do serviço. Eu pensava, rapaz, uma mosca, coisa estranha. Depois, conversando com minha esposa, a mosca, né, ajuda a polinizar. Mosquito, né? Todas as coisas que existem que às vezes incomodam a gente pensa um vírus, né, que é natural, não esses vírus, né, que foram criados, despojados, mas tem os vírus que existem na natureza, todos eles têm um propósito. Diz os pássaros do ar, as bestas do campo, as árvores da floresta, as folhas, as flores, o sol no céu, as estrelas luzentes, tudo tem seu mistério. O lago e o oceano, os rios e as fontes, cada um tira para dar. Imagine. Então, se nós não tiramos para dar, infelizmente nós não vamos cumprir. Não estamos cumprindo o propósito para qual Deus nos trouxe a existência. Nós não estamos adorando a Deus. O que é adorar a Deus? Cumprir o propósito para qual Deus nos trouxe a existência. Então, se Deus te trouxe homem, a existência, você tem que viver como homem. Ah, vem as tentações, Satanás traz tentações para dizer, eu vou ser mulher, vou ser isso, vou ser aquilo. Não, Deus te criou como homem. Seja homem. Ao ser homem, tu vais cumprir o propósito para qual Deus trouxe a existência. Se Deus te trouxe como mulher, seja mulher para cumprir o propósito para qual Deus te trouxe a existência. Aí sim você vai estar adorando a Deus. Por isso que os pássaros, o sol, as fontes aqui, todos eles cumprem o propósito, adoram a Deus, porque cumprem o propósito para qual Deus trouxe eles à existência. Isso significa adorar, de fato. Adorar é viver de acordo com a vontade de Deus. Marcos 4, 26 e 28 diz: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e levantasse de noite e de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro vem a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E o que é essa semente? E aí é o apelo para nós durante essa semana é esse. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Então, se você não está pregando a palavra de Deus, e como é que a gente pega a palavra de Deus, meu irmão? Pensar no início que era dar um folheto, dar um estudo bíblico, né? Dar o dízimo, dar a oferta. Não. Sabe o que é pregar a palavra de Deus? Viver de acordo com a vontade de Deus. Ler a Bíblia, estudar a vontade de Deus e decidir seguir e seguir a vontade de Deus. Nós estamos pregando a palavra de Deus. As pessoas vão estar vendo de forma viva a palavra de Deus. Então, a semente é a palavra de Deus. Então, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai pregar o evangelho, que é a palavra de Deus, ou você vai pegar o que, infelizmente, a palavra de Satanás. Que aí você, ao obedecer Satanás, você está ensinando os outros a desobedecer a Deus. Como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová faz brotar a justiça e o louvor. Então, quando a gente decide pegar a palavra de Deus, ou seja, vivê-la, aí nós vamos dar um folheto, nós vamos dar um estudo, isso são consequências. E aí Deus vai fazer o quê? Brotar a justiça e o louvor em nossa vida. Semelhantemente às coisas naturais, dá-se com a semeadura das coisas espirituais. Provém de Deus o poder que só é capaz de produzir a vida. Então, se você quer ter vida espiritual, você tem que tomar a decisão de pregar o evangelho. E como é que é pregar o evangelho? Viver o evangelho. É por isso que Jesus fala aqui em Atos. Olha o que Jesus diz aqui em Atos, para finalizar. Atos, capítulo 1. Olha aqui, Atos 1, verso 8.
mas recebereis poder, no original é dínamos, aqui fala virtude, vindo do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Ao receber o poder do Espírito Santo, Deus vai nos tornar o quê? Testemunha. O que é testemunha? Pregar o evangelho. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O que é o confim da terra? Brasil, Barreiras, onde você estiver no Brasil, faz parte dos confins da terra. Então, esse é o propósito de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um poder para vencer. Te dê um bom fim de semana a ti e teus familiares. Já desejo de também um feliz sábado. Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.